Meu nome é Júlia Romão Pós e vou apresentar o trabalho. Impacto em maior mortalidade, status funcional após fratura de fêmur em idoso. Subdiagnóstico e subtratamento da osteoporose. Realizado em conjunto com o Dr. Fábio de Souza e com a doutora Kelly Biancardini Gomes Barbato. A osteoporose é a principal doença osteometabólica no mundo hoje. E com o envelhecimento da população mundial, o número de pessoas acometidas tende a aumentar de maneira expressiva. Essa doença é caracterizada pela redução da massa óssea, que leva à fragilidade óssea e, consequentemente, às fraturas denominadas fraturas de baixo impacto ou por fragilidade. O objetivo do nosso trabalho foi avaliar fator de risco modificáveis, mortalidade, impacto funcional e tratamento da osteoporose antes e após fratura de fêmur por fragilidade. Realizamos um estudo observacional prospectivo. Foram inseridos na amostra idosos acima de 60 anos, sobreviventes à hospitalização por fratura de fêmur proximal e que tiveram admissão hospitalar entre novembro de 2018 e março de 2019. Os dados foram obtidos via revisão de prontuários e ligação telefônica 18 meses após a fratura. Foi feita uma análise descritiva dos dados com frequência percentual de variável categórica e média de variável contínua. A amostra inicial contou com 41 idosos, sendo que a média de idade ficou em 75,6 anos, com a maioria composta por mulheres. 36,6% já haviam realizado densitometria óssea antes da fratura e 4,9% relataram já ter tido fratura anterior. Após 18 meses, 35 idosos haviam sobrevivido, e 5,7% apresentaram uma nova fratura no período. Segundo a classificação de status funcional, nosso trabalho encontrou que houve uma redução do número de pacientes independentes e parcialmente dependentes e um aumento expressivo de 10 pacientes que passaram a ser totalmente dependentes após a fratura de fêmur. Conseguimos observar também, com o tratamento farmacológico da osteoporose, que o número baixo de pacientes relataram algum tipo de tratamento para a osteoporose tanto antes quanto depois da fratura. Apenas 5 pacientes estavam em uso de bisfosfonato após a fratura e, embora o número de pacientes em uso de cálcio tenha aumentado, o uso de vitamina D foi reduzido no período pós-fratura. O estudo apresentou mortalidade de 14,6% e confirmamos que o número significativo dos sobreviventes apresentaram um pior importante do status funcional. Para que isso mude, a prevenção primária é muito importante. Mais de um terço dos idosos acima de 65 anos caem mais de uma vez por ano, sendo as quedas um grande causador das fraturas de baixo impacto. Essas fraturas, por si só, já estabelecem um diagnóstico de osteoporose e devem ser tratadas de maneira adequada, com prevenção para que não ocorram refraturas. De acordo com a literatura, a alimentação rica em cálcio, os exercícios físicos regulares com foco no desenvolvimento de força muscular e equilíbrio, o banho de sol e as medidas para prevenção de quedas, principalmente na residência dos idosos, são fatores importantes para melhorar a massa óssea e diminuir as taxas de fratura de baixo impacto. Além disso, também foi indicada a redução do consumo de bebidas alcoólicas e a suspensão do tabagismo. Considerando que a densitometria óssea não é um exame amplamente acessível no Brasil, existe a Frax Brasil, um instrumento gratuito que estima a probabilidade de fraturas osteoporóticas em um período de 10 anos. É possível acessá-lo no site da Associação Brasileira de Avaliação Óssea e Osteometabolismo. Com essa ferramenta, mesmo sem densitometria óssea, já é possível indicar o tratamento em pessoas consideradas alto risco. No médio risco, é indicada a realização de densitometria óssea para avaliar a necessidade do tratamento, e no baixo risco não é indicada intervenção. Como conclusão do trabalho, nós podemos confirmar que a fratura de baixo impacto do fêmur tem taxas muito significativas de mortalidade e piora do status funcional em idosos. Com a Frax Brasil, uma ferramenta gratuita, é possível estratificar o risco de fraturas mesmo sem densitometria óssea e indicar o tratamento da osteoporose. É importante enfatizar a necessidade de tratamento adequado antes e após as fraturas de baixo impacto e da importância da prevenção de refraturas.